Agora nós vamos direto a Brasília, porque o Cláudio Humberto também tem novidades do tarifaço. Cláudio, um bom dia para você. Olá, Sônia Blota, muito bom dia a todos. Olha, o presidente Lula continua fazendo pouco da gravidade da situação, influenciado mais por interesses eleitorais do que pelos interesses nacionais, e se aproxima o prazo fatal, como a Thaís já explicou agora há pouco, da entrada em vigor do tarifaço de 50% que foi definido pelo presidente Donald Trump. Bom, o fato é que o problema é que essa pose do Lula, né, de pobre e orgulhoso, enfim, não encontra respaldo nos números, né? Que inclusive esses números autorizam, ao contrário, autorizam a posição de Donald Trump. Como Lula, tem gente querendo ver o circo pegar fogo. É o caso de Paul Kruger, um economista americano que a esquerda ouve muito, adora, enfim, consumir o que ele escreve. E é um economista que ficou famoso por prever que a internet teria menos impacto na economia do que o fax. Lembra do fax? Os mais antigos saberão do equipamento a que me refiro, que já nem existe mais. Bom, esse Paul Kruger não é parente do Fred Krueger, personagem de filme de terror, mas quer tocar o terror dizendo que não faria mal nenhum se o Brasil retaliasse os Estados Unidos. Mas foi exatamente esse o único recado, a única recomendação que saiu da Casa Branca para esse grupo de senadores que se encontra em Washington, tentando ali, catando, laçando, né? Pessoas, interlocutores com quem conversar e não encontram, né? Eles procuram lá em Washington pessoas, integrantes do governo, representantes do governo de Donald Trump, só que ninguém os recebe. Bom, hoje essa turma de senadores vai se encontrar com parlamentares americanos. Foi até interessante ontem, porque eles disseram numa coletiva, olha, vamos ter reuniões amanhã, mas não podemos dizer com quem, por questões estratégicas. Bobagem, né? Eles não sabiam com quem se encontrariam, na verdade. Havia ali um trabalho, um movimento no sentido de um grupo de parlamentares republicanos e democratas receber esses senadores em solidariedade, como é que eu diria, parlamentar, né? Isso aconteceria em qualquer parlamento do mundo, ainda que nesse grupo façam parte senadores que não aprovam o tarifaço ou torcem para que esse tarifaço não se confirme. Apesar disso, eles não têm nenhuma influência numa decisão que é exclusiva do presidente dos Estados Unidos, né? É preciso lembrar sobre aqueles números, né, que não autorizam essa pose de pobre e orgulhoso que o Lula faz, que o Brasil não pode perder um cliente como os Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram só em 2024 40 bilhões de dólares enfim, em produtos brasileiros, né? Mas assim, os americanos, infelizmente, podem sim conviver sem os produtos brasileiros, que representam apenas 1,1% de tudo que os americanos importam por ano. E os americanos importam 3,4 trilhões de dólares. Só para se ter uma ideia do tamanho da economia americana e do papel bastante pequeno das exportações brasileiras em todo esse conjunto. Para não perder esse cliente e restar uma luz no fim do túnel, portanto, é melhor não fazer nenhum tipo de retaliação, segundo essa recomendação que os senadores receberam para que levem ao governo brasileiro. No Brasil, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mandou ontem mensagens de WhatsApp para o grupo. Ele é o coordenador da frente ou do Fórum de Governadores, e ele então mandou mensagem de WhatsApp para todos os governadores, convidando-os para uma reunião amanhã, pela manhã, aqui em Brasília, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Na verdade, é o vice-presidente também, o governador sendo gentil com o vice-presidente, que assume ali um certo protagonismo nisso tudo, mas como o próprio presidente Lula disse no fim de semana, ninguém fala. Ele liga para todo mundo, mas ninguém fala com ele. Os governadores vão falar. Mas não deixa de ser intrigante o fato de que Lula nem sequer cogita, pelo menos por enquanto, descer do palanque para participar dessa reunião com os governadores e nem mesmo fazer aquilo que todos os chefes de governo fizeram,
mesmo os mais importantes, os mais poderosos, como os da China, do Japão e dos 28 países da União Europeia. Ligar para Donald Trump e marcar um papo e abrir, em definitivo, uma negociação de alto nível, mas é improvável que isso aconteça.